Olá pessoal, como vocês estão? Começando mais uma live aqui, hoje vamos falar um pouco de como que eu aprendi grego. Isso vai valer, claro, para vários idiomas. Mas quem for entrando, pode clicar no avião, enviar para várias pessoas, vamos lutar aqui hoje. Fala Marcelo, what's up? How are you doing, man? If you want, we can talk in English today. Hi there. I don't know if I speak Portuguese, if I speak Spanish. I have no idea which language I'll talk today. Mas vou falar português. Então quem for entrando, já clica nesse avião, envia para várias pessoas que daqui a pouco a gente já vai começar, tá? E claro, conforme eu vou aqui apresentando, preparei aqui o computador com os conteúdos que eu uso para estudar o grego. Então prepare um papel, que eu já vou mostrar aqui. E aí no final, ou durante aqui a live, quem tiver alguma pergunta pode deixar aqui que eu vou responder vocês. Pode deixar em português, em inglês, para a gente treinar. E se algum de vocês quiser aqui participar, vou dar um espaço depois. Vocês entram aqui, a gente pratica um pouco de algum idioma. Fala Marcelo, que onda? ¿Hablas español? Hablas muy bien el español, Marcelo. Muy bien, muy bien. Bom, vou enviar aqui para algumas pessoas também. E a gente já começa. Bom, para quem não me conhece, que está entrando aí, meu nome é João Pedro, ou que vai assistir depois, claro. E eu ajudo pessoas a aprender idiomas, ou seja, eu não ensino língua, eu pego desde o início, falo, esse daqui é o verbo to be, depois tal. Não, eu não faço isso. Eu ensino você como aprender o idioma. E é assim que meu trabalho funciona. Então, provavelmente você deve falar, João, mas você não é um professor? Professor é aquele que vai sentar junto contigo e vai fazer as coisas junto com você, vai te apresentar tudo e aí ele vai sentar e vai fazer, faz esse exercício, completa essa lacuna e tudo mais. Eu sou a pessoa que vai te auxiliar no processo, durante o processo, ou seja, você vai fazer isso. Depois que eu te falar, se você fizer, você consegue conquistar seu objetivo. Basicamente isso. Andreas, eu não sei como pronunciar seu nome. É Andreas, como eu posso pronunciar? Debo decir que hablas muy bien español. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Porque hablas muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu método? Se você quiser responder em espanhol, que eu sei que você fala. Então, vamos iniciar. Bom, para quem está aqui, eu estou estudando grego já faz um tempinho já vai fazer, hoje é dia 15, já vai fazer 3 semanas e pouquinho, e ontem eu gravei um vídeo falando grego, mostrando minha evolução, e muita gente me perguntou, João, como que você conseguiu falar tanta coisa, ou como que você conseguiu chegar aqui que você estudou? Então hoje eu decidi mostrar aqui um pouco para vocês da minha rotina, o que eu faço todos os dias. Beleza? Andreas, ok, na segunda sílaba, certo? Então pronunciei certo. Bom, então eu venho estudando um tempinho aí e eu resolvi mostrar como que é o meu método para vocês, ok? Então, primeiramente vamos votar por que eu decidi aprender grego e vou contar um pouco dessa história. Há exatas 3 semanas e um ou 2 dias, eu decidi que eu ia fazer aqui lives, um monte de lives mostrando para vocês como que eu ia começar a aprender um idioma do zero, ok? Então, eu fiz aqui uma pesquisa no meu Instagram, perguntando para a galera que idioma que eles gostariam que eu aprendesse aqui. E eu tive a ideia de fazer isso junto com uma nativa, ou seja, para mostrar desde o início que é interessante, eu gosto, tem muita gente que não gosta, que espera um tempo até conversar com o nativo, mas eu gosto desde o início já ter uma pessoa um nativo para ir me auxiliando. Ou seja, se você corrigir sua pronúncia desde o início, depois fica fácil. Ou seja, em inglês eu gosto bastante dessa frase, tackle your pronunciation from the very beginning. Tackle eu acho que é tipo dominar, é quando pensa como se fosse dominar, essa é a palavra certa. Você vai dominar a pronúncia desde o início, porque isso depois não vai te causar muito mal depois. Então, de início, eu queria fazer isso. Era encontrar o idioma e uma nativa para mim começar a aprender. E depois, lá da votação da galera, eles decidiram o grego.
E aí eu fui lá, decidi ir em aplicativos e tudo mais e escolhi uma pessoa que eu sempre admirei, que era o Luca Lampariello, que na verdade é até hoje. É um poliglota muito famoso e eu sempre admirei o trabalho dele e tudo mais, e ele já vem estudando grego, já vai fazer 1 ou 2 anos. E ele sempre falou da mentora dele, da tutora, que é a Dária. Então eu fui atrás dela, enviei mensagem para ela e ela ficou muito animada. Ela falou, João, vamos começar, beleza, tudo mais, vamos marcar. Ok. Então no primeiro dia, quando terminou essa pesquisa, eu já fui atrás dessa galera aí, já fui atrás dela. E no outro dia, eu já comecei a estudar. E como que eu comecei a estudar? Bom, primeiramente, eu não sabia de nada do idioma. Nada, nada, nada. Eu estava literalmente começando do zero. O alfabeto era novo para mim, cada som era novo para mim. O que não era novo era, obviamente, a cultura, porque todo mundo conhece um pouco da história da Grécia, né? A cultura, onde fica e tudo mais. Então, eu queria saber como que era a língua. Porque não adianta nada eu já começar a aprender as frases e tudo mais se eu não tiver noção de como que a língua é falada, se eles são alegres, se eles são um pouco mais fechados, como é que é. Então, eu queria ir atrás disso. E os 2 canais que eu fui para ver, muito mais esse daqui que eu vou mostrar agora, é o Easy Greek, que eu vou mostrar para vocês aqui. Easy Greek, que foi o primeiro canal que eu assisti para estar em contato com a língua. Para quem não conhece, esse Easy é o Easy Languages. Ele é um canal que tem vários idiomas, vários mesmo. E cada um tem o seu próprio, que no caso é o grego. Então fui nele que eles fazem vídeos mostrando a situação real, ou seja, eles vão em ruas perguntando com um microfone para as pessoas, algumas perguntas para os próprios gregos mesmo. Ou seja, dá para ter uma noção de como a língua é falada, porque se eu fosse para filme, série, por exemplo, eles têm um script. Ou seja, eles não gaguejam, não tem modismo, não tem gaguejo, não tem nada. Então você vai ficar um pouco, meu Deus, eles falam muito rápido, fala tudo certinho, só que nem sempre é assim. A gente não fala português perfeito, o americano não fala inglês perfeito, então eu fui atrás desse Easy Greek e comecei a ver alguns vídeos e eu fiquei espantado que tem muita semelhança com o espanhol. Por exemplo, o próprio TH deles é muito semelhante com o espanhol. Não sei, o jeito que eles falam é muito semelhante, parece que a alma deles é latina, não sei explicar, mas eles são muito animados, gesticulam muito, sempre tão alegres, de bem com a vida. E aí eu já comecei a absorver um pouco da cultura e do idioma. Eles falam muito rápido, sim, mas isso daí agora, depois de ter estudado alguns idiomas, eu não fiquei tão assustado, porque eu sei que algum dia, depois de escutar muito, isso daí vai ficar natural para mim. Então, assisti alguns vídeos e depois de assistir, já ter uma noção de como a língua é falada, eu comecei a pesquisar o alfabeto, obviamente. Eu preciso ler, eu preciso entender o que eu tô vendo aqui. Se eu só souber falar e se eu não entender, de nada vai adiantar. Então, o que você precisa? Você precisa mais ter o dom, mais ter a habilidade de escutar, não é dom, do que falar propriamente dito. Se você escutar e entender, você vai conseguir falar. Então, passa um período escutando muito, 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 muito. Após disso, você vai começar a absorver alguns sons. Obviamente, o grego é um pouco mais longe do que, por exemplo, para agentes brasileiros, se tiver gente de outros países, mas para agentes brasileiros seria o espanhol, por exemplo. Seria muito mais fácil. Só assistir você consegue absorver bastante coisa, só que o grego já é um pouco mais longe, então você precisa de um conteúdo mais compreensível ainda, que é o quê? A pessoa começar a falar apontando, cabeça, mão, meu nome é... Então, falando um pouco mais, você já consegue absorver um pouco. Então, mas mesmo assim, você precisa escutar muito. Então, comecei a pesquisar o alfabeto, como cada letra é dita. Então, tem alfa, vita, todas essas letras que a gente tem aqui no Brasil, né? Para quem já estudou física, matemática, já viu essas letras, alfa, beta, só que não é bem assim o som delas. Então, pesquisei bastante, pesquisei os ditongos, que no início eu fiz a cagada de não pesquisar os ditongos. Então, se daí, por exemplo, uma letra com o I, quer ver? Vou enviar aí para vocês, essa letra com essa, que tem som de I, por exemplo. Essa daqui com essa, tem som de E. Vamos ver outro, Esse daqui não é bem um ditongo, mas é 2 letras que fazem um som. Um V com T, pra gente ficaria V, só que não é assim. É um som de D, eles não têm um D, então fica V com T. Então, no primeiro dia, fui pesquisar o alfabeto, pronúncia, li algumas frases e anotei.
obviamente, que eu quero, o meu objetivo é falar alguma coisa desde o início. Então, além de assistir bastante coisa, pesquisar a pronúncia, eu fui atrás de algumas frases básicas, que é oi, tudo bem, como que você chama? E tá tudo aqui no documento. Para quem quiser, eu deixei aqui no meu perfil do Instagram, meu documento com tudo isso daqui que eu tô falando para vocês, que frase que eu pesquisei e os vídeos que eu assisti. Então, vou ler aqui algumas que eu pesquisei no início, ó. Oi, bom dia, como você está? Estou bem e você? Meu nome é João. E tem meu nome em grego, que é Giannis. Tem, eu sou do Brasil, de onde você é? Obrigado, desculpa, sim, não. Você fala inglês? Você fala grego? Eu não entendi. Então são essas frases que eu peguei desde o início e aí fechou meu dia. Esse foi meu primeiro dia. Segundo dia, primeira coisa que eu fiz, pesquisar a fonética. Novamente, eu precisava dominar alguns sons. Obviamente eu não estou dominando 100%. Ainda tem alguns sons que eu ainda estou tendo, não sei se eu posso dizer problemas, mas ainda não me acostumei com o som, por exemplo. Esse som aqui que eu vou enviar para vocês aí nos comentários, que é o R, R, R. Não é um R, que nem do francês, de parler français, e não é um rua, que nem do português. É quase um G misturado com um R, então seria um R, 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 mais ou menos assim. Não sei se vocês se tem algum grego aí, o Andrés é grego, ele pode explicar melhor que eu. Então comecei a pesquisar bastante até me acostumando com os diferentes sons, mas não tem muito não. Depois pesquisei mais frases, então aqui eu já comecei a pesquisar frases para conversar diariamente, então frases para mim me apresentar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, além de falar grego, eu falo outros idiomas, por exemplo, εκτός από τα ελληνικά, μιλάω και μερικές άλλες γλώσσες επίσης. Então, além de falar grego, eu falo outros idiomas. Coloquei os idiomas que eu falo, então Milau, Portugálica, Anglica, Gaelica, Italica, Hispanica, então os idiomas que eu falo. Depois eu coloquei aqui um elogio, geralmente eu gosto de elogiar a pessoa, então a pessoa já fica com um humor, não sei se vocês já viram a minha live com a Dária, mas eu já comecei falando para ela, Fenesse cataplictiqui simera, tipo, você tá ótima hoje, ela, caramba, que legal, então ela sempre fica animada com isso, isso é interessante de vocês pesquisar. O americano, para quem está aprendendo inglês, por exemplo, eles têm o costume de falar, nossa, que legal sua camiseta, tudo mais, então é interessante. Depois pesquisei, que mais? Bravo, sim, parece com o italiano, que é tipo muito bem. E é isso. Depois, terceiro dia, eu pesquisei frases para sobrevivência. Gente, isso é importante. Por quê? O que é sobrevivência? Literalmente sobreviver? Para mim porque você precisa sobreviver numa conversa com um grego. Então, se alguém te perguntar seu nome, sua idade, de onde você é, você já sabe porque você já aprendeu isso no primeiro dia. E nesse daqui, seu intuito é falar, você pode dizer isso de novo? Eu não entendi, pode repetir? Nossa, esqueci. Todas essas frases, sabe? Cada um vai ter alguma na cabeça e isso é legal de pesquisar. Coloquei uma aqui, não é bem sobrevivência, mas é para falar que eu ainda não tenho um grego muito bom, que é prospatho na veltioso ta elnikamu, que é estou tentando melhorar meu grego. Depois eu anotei mais algumas frases aqui, que não é tanto assim para sobrevivência, mas faz sentido. Por exemplo, issos, maybe, que é talvez, zenxero, eu não sei, catalaveno, eu entendi, tudo isso daqui. Depois, no próximo dia, comecei a pesquisar mais pessoas. Ainda estou no Easy Greek. Tudo isso daqui que eu estou falando, a maioria dos vídeos é do Easy Greek, tá? Tá todos os links lá para vocês assistirem. Então, anotei mais aqui mais algumas frases. Aí, obrigado, Andrés. Aí, ele é grego, gente, para quem não sabe. Grego não, você é de onde? Cyprus, eu acho que você é, não sei como fala em português. Vamos ver, o que mais? Me perdi aqui. Ah tá, achei aqui, ó. Dia 25 de fevereiro. Estudei por 3 horas esse dia, tá tudo lá. Aí aqui, eu assisti uns vídeos de pessoas falando grego depois de um determinado tempo, que também é do Easy Greek, ó. More Learner Greek from Around the World, que é várias pessoas que tá aprendendo grego e depois elas vão falar essas frases. Por exemplo, eu sou tal pessoa, eu estou aprendendo grego já faz um tempo e eu tenho tais hobbies e tudo mais. Isso daí foi interessante. Por que eu assisti esse vídeo? Mesmo que seja de pessoas que tá aprendendo grego, porque são frases que eu vou utilizar.
Então, para que eu vou gastar energia pesquisando em YouTube, em Google, por essas frases, para ver se está certo, confiar no Google Tradutor, se já tem um vídeo mostrando pessoas que já passaram, sei lá, 4 meses, 1 ano estudando grego, já está falando o que eu quero? Então, foi por isso que eu assisti esse vídeo aqui. Depois, assisti vídeos de cultura, que nem está aqui presente, ó. Estereótipo da Grécia, como que ele se comporta, então é interessante. Mas antes de prosseguir para o próximo dia de 26, o Marcelo perguntou: João, praticou grego com alguma música? Ainda não, Marcelo, mas eu tenho aqui uma música que eu quero já começar a estudar, que é... Como que é o nome da música? Deixa eu ver aqui. Aniste Nasteri, acho que é assim, Se Eu Fosse Uma Estrela, que eu acho que é bem famosa. Depois eu vou começar a pegar ela, mas ainda não fui, mas eu com certeza vou. Depois, dia 26, eu comecei a revisar tudo, ou seja, isso é outro detalhe importante que eu não coloquei aqui, mas todo dia eu reviso o que eu fiz no dia anterior e eu aprendo mais coisas. Mas no dia 26 é um dia antes da minha live com a Dária, ou seja, para falar com uma nativa grega. Então eu pesquisei tudo que eu vi, repeti várias vezes para me preparar para uma conversa. E qual que é o meu intuito? O que eu vou conversar no início? É o básico, me apresentar. Oi, tudo bem? De onde você é? Tudo isso daí. Quanto tempo você estuda grego? Tudo mais. Depois, dia 27, foi a minha live com a Dária. Anotei algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu tinha falado Melene Giannis. Só que lá, por conta do caso, eu vou ter que mudar. Não é Melene Giannis, é Melene Gianni. Então, mudei. Depois ela pediu para mim trabalhar em 2 sons, que é o som do r, e o som do que é esses dois sons. Depois ela me corrigiu, falou que por conta do sotaque do Brasil, a gente fala milau, que é o verbo eu falo, né? Só que não é milau, é milau, termina em o, então a gente precisa falar esse o, que é essa letra aqui, ó. Vou mandar para vocês. Cadê? Aqui. Então tem som de o, é para falar o. Só que brasileiro tem o costume de trocar esse o por u, certo? Depois da live, eu gravei um vídeo falando, né? Um pouquinho em grego. Esse vídeo está aqui no meu Instagram, no meu desenvolvimento. Depois, dia 28, no outro dia, eu assisti o vídeo novamente, porque eu precisava trabalhar em 2 sons, que é o som do r, que é o rama, e o ri. Assisti esse vídeo para ver novamente e comecei a falar várias vezes. E a Dária me enviou algumas frases para mim saber. Algumas delas eu já tinha anotado, por exemplo, posles, stalinika, como se diz tal coisa em grego. Xaná, parakaló. De novo, por favor. Então, caso a pessoa fale alguma coisa eu não entendi, eu vou falar xaná, parakaló. De novo, por favor. Pio arha, parakaló. Mais devagar, por favor. Então, ela passou essas frases aqui. O que mais? Ime epihirimatias, que é eu sou empreendedor. Matheno xenes glosses, eu aprendo línguas estrangeiras, então mais frases pessoais que estão relacionadas a mim. Depois, dia 1º de março, eu revisei novamente todas as frases, porque a gente vai esquecer, isso é um processo natural, todo mundo tem medo de errar. Não sei porque todo mundo tem medo de errar e esquecer ao mesmo tempo, mas tem que se acostumar, porque a gente vai errar, muitas vezes a gente vai esquecer. Então eu revisei tudo para não esquecer tanto, né, as frases que são usuais para mim. E por que eu não esqueci tantas frases? Essa é uma dica bacana. Não sei se é porque eu aprendo desse jeito ou se vai funcionar para mais pessoas. Mas é por causa do vídeo. Porque no vídeo, quando você grava, você tá com o intuito de gravar para ficar bom para você postar numa rede social. Então você precisa falar direitinho. Então por isso que você acaba não esquecendo muita coisa. Aquilo entra na sua mente por estar mexendo com o seu emocional. Certo? Então, por isso que fez sentido para mim. E eu não esqueci bastante coisa. Depois, a Dara me enviou um texto aqui de família. Dia 2 de março. Esse daqui foi engraçado. Depois que passou 2 semanas, que eu fui perceber que em grego não tinha ponto de interrogação. Eu via que todo mundo estava escrevendo que tem um ponto e vírgula no final, mas caramba, o povo tem preguiça de colocar ponto de interrogação. Só que não existe ponto de interrogação lá. O ponto de interrogação é o ponto e vírgula. E aí eu tentei pesquisar isso para ver se realmente é verdade, e realmente é.
E aqui, nesse dia aqui, eu fui pesquisar verbos essenciais. Quais são os verbos essenciais? Eu gosto, quero, vivo, falo, ter, tudo isso daí. Só que a questão eu não aprendo esses verbos sozinhos, eu aprendo eles em contexto, com frases. Então eu coloquei aqui vários vídeos que eu usei para criar essas frases, para ver como esses verbos são usados. E nesse dia eu também aprendi os números de 1 até 100 e mais várias frases. Esse dia eu estudei por 2 horas e tá aqui, frases como: o que você gosta? Eu gosto de chocolate, só para ver como que a língua é falada mesmo. Maria quer café, eu quero uma casa na Grécia. Θέλω ένα σπίτι στην Ελλάδα. Eu quero uma casa na Grécia, eu tenho um livro. Έχω ένα βιβλίο. E os números, obviamente. Dia 3 de março, eu pesquisei como descrever meus sentimentos. Então, como você se sente? Πώς νιώθεις? Eu estou feliz. Είμαι χαρούμενος. Eu estou feliz. Para homem, para mulher, aí já muda um pouco. Aí não é χαρούμενος, é χαρούμενη. Estou bravo, estou triste, o básico. Depois, no outro dia 4 de março, mais frases, como eu posso me descrever, como soar como nativo, grego para iniciantes absolutos, todos esses vídeos para mim aprender o máximo de ter uma base bem firme no grego. Então, frases como eu moro em tal lugar, mais frases com o verbo querer, eu quero água e um café. Você quer água ou café? Fazer algumas perguntas. Escrever minha rotina, por exemplo. Ξυπνάω γύρω στις 5 το πρωί. Acordo mais ou menos às 5 da manhã, que nem eu disse lá nesse último vídeo que eu postei. Μου αρέσει να ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί. Eu gosto de acordar muito cedo na manhã. Μου αρέσει να πίνω καφέ κάθε πρωί. Então eu gosto de beber café toda manhã. Quando tenho tempo livre em casa, eu gosto de ler livros. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, μου αρέσει να διαβάζω βιβλία και να βλέπω ταινίες. Eu gosto de ler livros, assistir filmes, são frases que todo mundo fala. Dia 5 de março, novamente, revisando tudo que eu vi, porque no dia seguinte iria ser a minha live com a Dária. Então, anotei mais algumas frases e eu conversei com uma pessoa no aplicativo Tandem, que eu vou escrever aqui para vocês, que é um aplicativo que eu uso várias vezes, que é para conversar com nativos, pode ser qualquer idioma. Então fui lá, pesquisei uma pessoa grega, conversei com ela para treinar um pouquinho da minha conversa mais básica. Depois, dia 6 de março, eu tive a live com a Dária novamente, e aí eu corrigi algumas coisas que eu tinha esquecido e ela me passou mais frases. Por exemplo, que eu anotei δουλεύω, que é eu trabalho, que eu tinha esquecido, que eu tinha aprendido τι δουλειά κάνεις, δουλειά, mas δουλεύω eu não conseguia associar muito bem, mas é eu trabalho. Depois ela me passou algumas frases para descrever o meu negócio, que aí eu tenho uma empresa, um negócio a respeito de idiomas, eu sou um mentor, eu ensino outros como aprender o idioma. O que mais? Isso daí, ela me passou várias frases. Dia 7 de março, comecei a pesquisar alguns podcasts, porque como eu falei no início, um poliglota que eu gosto bastante é o Luca Lampariello, e ele usou esse site aqui com vários textos, então tem um áudio e tem um texto. E comecei a ver esses textos, porque é sempre bom trabalhar com texto e áudio. Dia 8 de março, novamente, trabalhei num texto, só que esse daqui é diferente desse que eu trabalhei anteriormente, que eu vou escrever aqui para vocês também, que é o 10 Winds. Aqui, ó. São vários textos e tem 50 idiomas. Então, se você pesquisar um texto lá, por exemplo, esse daqui que eu trabalhei em cima dele, que é Dicas para Aprender o Idioma, vai ter vários. Vários, quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Dicas para aprender uma língua estrangeira. Ó. Então vai estar aqui, ó, em português, só que aqui em cima vocês estão vendo que tem vários idiomas. Então, por exemplo, em francês, aqui, apprendre une nouvelle langue demande toujours des efforts. La prononciation, deixa eu tirar aqui, la prononciation, les règles de grammaire et le vocabulaire demandent beaucoup de
disciplina. Então tem vários textos. Ó, vai ser o mesmo. Ó. Se eu for colocar em espanhol, cadê o espanhol? Não, aqui é o castelhano. Castelhano, espanhol tá por aqui, ó, espanhol. Então, consejos para aprender un idioma nuevo. Aprender un nuevo idioma es siempre difícil. Pronunciación, reglas gramaticales y vocabulario exigen mucha disciplina. Então tem muita coisa. E é sempre o mesmo texto, só que não tem só esse, obviamente. Você pode vir aqui e pesquisar. Ó. Tem vários. E eu comecei a trabalhar dentro desse site aqui. Anotei várias frases aqui, li, repeti várias vezes a mesma coisa. Depois, dia 9, continuei trabalhando em cima do mesmo texto, só que aqui eu já pesquisei algumas frases de premonição, que eu gosto de falar. Que é o que você acha que o pessoal vai te perguntar. Então, nossa, onde você aprendeu grego? Como que você fala grego? Com quem que você aprendeu grego? Então, anotei várias frases assim e assim eu progredi, gente. Todo dia a mesma coisa. Ó, dia 10 de março, mesma coisa. Dia 11 de março, dia 12, dia 13. Fazendo tudo isso. Então, foi isso que foi a minha rotina. Vocês viram que não foi difícil? Foi bem simples, porque o processo é simples. Mas o difícil é o quê? É você manter a constância. Se você conseguir manter a constância, você vai conseguir falar em muito menos tempo do que você imagina. Então, se você está começando a aprender um idioma agora e acha que vai demorar 10 anos, 5 anos para começar a falar alguma coisa, não precisa demorar tudo isso. Se vocês verem meu último vídeo falando grego, eu comecei a falar tudo que lá estudando em 3 semanas, gente. Não é muita coisa. E, obviamente, não é pressão, vocês não precisam já falar desde o início, isso daí não é eu. Gosto de aprender assim. Eu já gosto de conversar com pessoas desde o início, só que tem pessoas que preferem, que é um pouco mais fechada, que gosta de ficar estudando um pouco mais de tempo e depois pesquisar por mais pessoas para conversar. Ok? Então, foi isso basicamente a minha rotina. Se quem tiver alguma pergunta sobre alguma coisa que eu falei aqui, pode perguntar. E agora, tem uma pessoa aqui, o Andrés. O que você acha de você fazer uma participação aqui, cara? Andrés. Que ele é grego, só que ele fala vários idiomas também, ele fala português muito bem. E seria muito legal se você entrasse aqui, cara. Com vontade. Entre, vamos bater um papo aqui. E aí, quem sabe você tem mais dicas para passar para o pessoal. Mas se não puder também, sem problema algum. Aí a gente marca para outro dia. Não vai querer? Se não puder, me dá 5 minutos. Ok, te esperarei. Enquanto isso, quem tiver mais alguma pergunta, pode enviar aqui, enquanto o André se prepara lá, que ele vai entrar aqui, ele fala um português muito bacana. Para quem está entrando agora, a gente discutiu como foi minha rotina de grego durante essas 3 semanas. E agora vai entrar uma participação aqui, uma pessoa que estou vendo que fala vários idiomas muito bom e ela com certeza vai conseguir passar dicas muito boas para vocês, ok? Então vamos lá, vamos aguardar o Andrés. Cadê o Marcelo? Marcelo saiu? Marcelo, tá aí? Marcelo sumiu. Marcelo saiu. Ia chamar o Marcelo? Quando estiver pronto, Andrés, pode enviar aí. Novamente, esse documento aqui, vocês podem encontrar lá no meu perfil. E vamos lá. Oi, João. E aí, tudo certo? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Cambiamos al español ou português? Em português. Porque hablas Vou tentar com português. Ok, Quando eu não ok, vou ok. poder seguir, eu vou te falar. Cambiamos. A gente pode mudar, não? Ok, Não. sem problema, sem problema. Então, conta um pouco de você, cara.
que idiomas você fala, o que você faz da vida, que eu quero conhecer você um pouco. Obviamente, todo mundo também vai conhecer um pouco mais, mas Uhum. conta aí quem você é, seu método, tudo. Então, primeiro, parabéns para você, que o seu grego é muito, muito bom, o seu sotaque é muito bom. Eu nunca diria que você está estudando só para 3 semanas, que parece como 3 meses, mais ou menos. Então, parabéns mesmo. Muito obrigado. O inglês é Muito obrigado. muito bom. Então, Muito obrigado. o meu nome é Andreas, eu sou do Chipre, que é praticamente uma ilha muito pequena na Europa, que fica muito perto da Grécia, mas a gente fala como um dialecto chipriota se chama, mas é mais ou menos como sim, é grego, na escola está nos ensinando o grego, então eu posso falar grego muito bem como os gregos, mas a gente aqui no Chipre se fala em chipriota grego. Então eu tenho Uhum. 28 anos, eu já sei falar bem 4 línguas, que é o grego, obviamente, inglês, que eu estava estudando desde uma criança de 10, 11 anos, e italiano e espanhol. Também sei falar um pouco em francês e agora estou estudando o português. Só isso. Cara, que sensacional. Só isso, só. Só isso. Et tu parles un peu français? Si, oui, Oui. je le parle, mais la vérité est que je ne le parle pas très bien. Je ne l'aime pas beaucoup la langue. Et pour ça que je l'apprenais quand j'étais à l'école, mais je ne le parle pas très bien. Bien sûr que tu parles très bien le français. Merci beaucoup. Um, ok. Parli italiano? Anche? Anche parli italiano? Ok, ok. Molto meglio, diciamo. Facciamo un po'. Molto bene, molto bene. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Grego e italiano. Cara, depois que eu vi bravo, que bravo tem várias línguas, até em português a gente fala, não? Bravo, Mhm. muito bem. Esse bravo parece, em francês eu acho que eles usam também, tipo, bravo, bravo, acho que eles usam também. Não sei de qual idioma que surgiu essa expressão. Você tem alguma ideia de onde surgiu? Bravo, não Bravo? tenho ideia. Eu acho que é do italiano, né? Do italiano, acho. Uhum. Então, Então, porque tem muito idioma que usa, e o grego, não sei se isso veio no grego moderno ou no grego antigo, se já tinha já algumas, sei lá, uns restícios, uns vestícios desse bravo aí. Se, porque o grego, obviamente, é um pouco mais antigo do que a língua italiana, né? uhum. Mas não sei, não Mas sei, a enfim. verdade é, a língua grega tem muitas coisas em comum como as línguas romansas, principalmente o vocabulário. Eu agora não posso lembrar uma palavra, por exemplo, mas como biologia, biology, biologia. Em todos esses idiomas é muito parecido. Então, você vai ver no futuro que tem muitas palavras em comum, bastante parecidas, mas o mais difícil eu acho é a gramática. A gramática do grego é bastante difícil, com muitas regras irregulares, assim se fala, muitas regras difíceis, então você tem que estudar mais a gramática, acho. Mas não sou um professor, não sou nada, eu tô falando só da minha experiência pessoal. Então, acho que você vai gostar. Isso, experiência pessoal, muito boa. É muito boa, muito boa. Mas é muito interessante esse assunto, porque todo idioma vai ter alguma coisa em comum. Por exemplo, sei lá, um russo, algumas palavras do russo têm semelhança com o português, o que para muita gente não faz tanto sentido, mas tem. Porque todos os idiomas, não todos, mas a maioria deles vieram do indo-europeu, Uhum. que depois deu origem a tudo isso daqui hoje. Obviamente o indo-europeu surgiu há mais de 10 mil anos atrás, antes da invenção da escrita, então não tem, né, nenhum documento que comprova, mas existe essa língua que deu origem a tudo. Por isso que tem várias palavras iguais espalhadas pelo mundo. Então, muito bacana esse assunto. Se você for pegar para estudar, nossa, muito legal mesmo. O Uhum. que muda são os idiomas asiáticos, né? Que não é tão parecido aqui, assim, né? Uhum. Que é outra família, outras coisas, mas isso facilita um pouquinho o aprendizado de idiomas. Por exemplo, como você disse, o grego tem algumas palavras parecidas com o português, mas isso é bom até certo ponto, porque, por exemplo, para mim, falar espanhol é fácil e difícil ao mesmo tempo.
Por quê? Porque as palavras são parecidas, ou seja, eu vou conseguir entender muito. Só que na hora de falar, vai sair meio que um portunhol, que, né, a gente fala. Ou seja, eu não sei que palavras que é realmente do espanhol, não sei que palavras que é realmente do português. Então, posso enrolar um pouquinho, vou fazer vários erros, mas comunico, consigo me comunicar normalmente. Mesma coisa com o italiano, mesma coisa com o francês, não é tanto assim, obviamente é derivado do latim, mas não é tanto. E o romeno, né? O romeno é muito parecido com o latim, tipo, muito mesmo, não sei porquê, os traços, tudo mais, mas é muito bacana, muito bacana. E me conta, como que você estuda? E por que você estuda idiomas? Se isso faz parte do seu trabalho, se você estuda por prazer? Então, Conta um pouco. isso eu vou falar sobre o italiano e o espanhol e o português, porque o inglês aqui em Chipre se ensina desde crianças, então eu vou deixar fora. Então, sim, eu na verdade é que não quis ser poliglota. Isso só aconteceu assim, que tudo começou quando eu tinha 23 anos. Eu queria ir na Itália para ver um partido de futebol. Eu queria ir ao sul, a Nápoles. Eu entrei no website, para comprar um boleto, um ticket, como se fala em português, um bilhete, Tinha um ingresso, um ingresso, e o site foi só em italiano. Eu encontrei um italiano que estava, um colega na universidade. Ele me falou que na Itália não toda gente fala inglês. Então eu quis aprender umas coisas só para sobreviver, como você disse antes. Eu só quis sobreviver. Eu achei o idioma bastante parecido, é fácil também. Depois eu comecei a gostar do idioma. Eu segui. E ao final, quando fui na Itália, eu vi que poderia conversar ou comunicar, né? Então, sim, eu consegui. Eu falei para mim que eu pensei, eu disse, por que não seguir, aprender um novo idioma, que seria muito legal para o meu currículo. Eu também gosto muito de conhecer pessoas novas, então eu achei muito legal, né? E depois de um ano, quando eu conheci nativos e pratiquei muito com eles, eu consegui um nível bastante bom. E depois me falaram, meus amigos italianos, que se você pode aprender muito tão rápido, porque você não tentar aprender o espanhol também. Eu eu achei bem. Depois eu comecei com a mesma metodologia, como eu fiz como italiano, e depois, já que eu sabia a metodologia que ia seguir, como que eu já fiz como italiano, eu segui no espanhol. Então, sim, eu aprendi o espanhol também. E agora estou como português. O francês não eu falo muito bem, porque eu só lembro as coisas que aprendi na escola, mas nunca me enfoquei muito no francês, e por isso que não falo tão bem como italiano ou espanhol, mais ou menos. Entendi. Mas você pode compreender se alguém Sim, falar francês com sim, você. muito, muito. É ler também, mas a coisa mais difícil é falar. Isso não pratico muito porque não gosto. Que a verdade é que eu acho, na minha opinião, se uma pessoa não gosta do que ele está fazendo na vida em geral, não vai conseguir conseguir, né? Só isso. Não, com certeza, com certeza. E você só tá nos idiomas latinos? Isso. Só nos idiomas românticos? É uma pessoa romântica? Falta o quê? Falta o romeno. O que mais? Você gosta de, sei lá, você gostaria de algum dia expandir um pouco mais e aprender outros idiomas, tipo, bem diferente mesmo? Por exemplo, sei lá, o alemão, russo, O mandarim. alemão, Como para é? mim, soa muito difícil, então não sei. No futuro eu gostaria de aprender o russo, porque na verdade nos últimos anos aqui em Chipre tem muitos russos que vêm para viver para sempre, porque eles gostam muito do clima, que faz muito calor aqui. Então vem tem muitas empresas, many companies, como se fala isso em português, muitas Sim, muitas empresas. empresas, que o idioma que está
mais necessitado, não. Most needed language. Uhum. Como se fala isso? Sim, que precisa mais, é o idioma que está mais em necessidade. Obviamente, o inglês eu uso o grego como terceiro idioma, porque são empresas internacionais, então o russo é muito importante. Uhum. Sim, 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 sim. E aqui tem algumas perguntas, ó, vamos ver. Não. João, quantos idiomas você estuda? Bom, não é tanto, mas português, que é a minha língua materna, eu não estudo, eu obviamente falo. O inglês, depois francês, italiano, espanhol, fechei com latim, depois russo, alemão, mandarim, depois um pouco de sueco, mas deixei o sueco hoje em dia, não estou focando tanto, porque o pessoal da Suécia nem fala o sueco, basicamente, eles falam mais inglês. E agora eu estou no grego, se for contar, acho que é 10, 11 idiomas, basicamente isso. Uhum. Vamos ver o que é mais importante, aprender primeiro gramática ou os vocábulos. Eu diria que nenhum. Assim, você vai aprender os dois de maneira natural. Depois vocês pesquisem um vídeo, chama Comprehensible Input, do Stephen Krashen. Foi ele que criou esse método, que é basicamente isso daqui é a maneira natural que o seu cérebro aprende. Você vai passar um tempo escutando e lendo conteúdos que te interessem. Obviamente, você vai usar a sua capacidade de adulto, de ser responsável e de ser racional para anotar algumas frases, mas não palavras soltas. Ou seja, você não vai aprender vocabulário, vocábulos, palavras. Vai aprender sentenças, enquanto você escuta e lê bastante. Depois de algum tempo, você vai adquirir naturalmente gramática e vocabulário. Isso é testado por várias pesquisas, como, por exemplo, uma das mais famosas, que é a das Ilhas Fiji, que dividiram as crianças em três grupos, depois passou um método para um grupo, outro para outro e outro para outro. Enfim, resumindo tudo, as crianças que tiveram mais vocabulário e conseguiram se comunicar sem saber muito de gramática, mas que a gramática era muito boa, foram as que não estudaram gramática nem vocabulário. Foram as que passaram 30 minutos todo dia escutando e lendo conteúdos que elas gostam. Porque quando você vê uma criança assistindo o desenho, ela não está assistindo o desenho no idioma estrangeiro porque ela quer passar numa entrevista de emprego, quer aprender gramática. Elas estão assistindo por conta do conteúdo em si. Então, é por isso que eu sou muito das teorias que, no início, pesquisar tanto gramática pode ser um pouco cansativo. Obviamente, precisa ter? Precisa. Mas não é tanto regra. Você não vai querer ser professor de idiomas. Você vai pesquisar uma estrutura ou outra, ou seja, você vai precisar de estruturas, não regras gramaticais. Né? O que você acha disso, André? Eu não saberia responder, porque todos os idiomas que eu comecei a aprender o vocabulário é muito parecido com o inglês e o grego que eu já sabia. Então, eu sempre começo com a gramática, porque eu acho que se você saber o verbo e o tempo verbal, você vai entender a maioria da frase que está falando, né? Por exemplo, eu joguei. Você entende a ação e você entende que ele está falando para agora, né? Então, o vocabulário mais ou menos é parecido com o inglês e o grego que eu já sabia. Então, eu nunca aprendi um idioma muito de uma outra categoria, né? Como o chinês ou o russo, para poder saber, né? Entendi. Porque são realmente idiomas parecidos, então a estrutura não vai mudar tanto, né? Então você já tem a noção, então vai facilitar nesse caso. Mas, sim, cada pessoa vai ter o seu método, mas eu não funciono assim. Tipo, desde o início, pegar estruturas, mas você não estudou, tipo, a gramática em si, tipo, presente perfeito, você vai usar isso em tal negócio, você estudou a estrutura, tipo, passado, presente, sem, assim, se aprofundar tanto, né? Isso, sim. E depois você estudou bastante, conversar com pessoas e tudo mais. As conjugações primeiro e depois os tempos verbais. Entendi. Beleza. No passado e no futuro, primeiramente, e depois os tempos verbais mais difíceis, né? E os verbos mais comuns, como você falou antes, como der, falar, rachar, comer, tudo isso. Entendi. É o mais comum no início. Você vai usar mais. Isso. E nem sempre aprendendo, quer dizer, nunca aprendendo palavras soltas. Por exemplo, querer, want. Depois, eu quero, I want. Sempre pesquisando com algumas frases. Por exemplo, eu quero água, I want water. Então, é assim por diante.
Sim, Galera, quem tiver mais perguntas, pode ir enviando aí, a gente vai responder qualquer pergunta relacionada a idiomas, porque como você viu, a gente fala alguns aí, não o que você acha de... sobre o grego? Qual foi o ponto mais difícil que você encontrou até agora? A pronúncia? Acho. Ok. Uhum. Και νομίζετε τα ελληνικά είναι πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου, αλλά μερικές φορές είναι πολύ δύσκολα. Uhum. Και νομίζω ότι τα προφοράς. Προφοράς. Proforar. No, no, E no, proforar. όχι, όχι. Η προφορά, όχι, όχι. Γραμματική, η γραμματική. Que não Uhum. existe. Acho que é a gramática. Sim, sim. Eu posso Tipo, eu responder em ainda grego. não. Eu posso responder em grego, né? Né? Não, eu estou Né? perguntando. Eu posso responder em grego, você não vai entender. Não, pode falar. Vamos ver o que eu consigo absorver. Milá Selenica? Né? Então, pode falar. Não, seu grego, eu já falei para você, o seu grego é muito bom. Você tem que seguir assim. Você vai conseguir falar muito, muito rápido. E também você tem que fazer viagem depois da pandemia na Grécia para uma semana. Eu acho que você vai melhorar muito. Uhum. Não, com certeza, mas até lá, acho que demanda um pouquinho de tempo até as coisas voltar ao normal, mas eu quero muito. Uhum. Isso eu tenho vontade sim. Quem sabe a gente não toma um café? A gente vai no lugar, começa a falar vários idiomas por lá. Vamos ver mais perguntas. Aprender dois idiomas ao mesmo tempo é melhor? Bom, eu gosto, porque eu posso utilizar a regra do 80-20. Se eu me cansar de um, eu foco a minha atenção no outro, mas eu continuo estudando por pelo menos 20% da minha energia outro idioma, certo? Por exemplo, eu estou estudando 3 horas francês, agora eu quero estudar meia hora de italiano, sei lá. Mas depende muito do idioma. Se você está iniciando dois idiomas muito parecidos, do início, do zero, os dois, pode ser que confunda um pouco a sua cabeça. Vai se confundir Vamos muito. supor que você... Vai se Isso. confundir Vamos muito. supor que você... Uhum. Se você é um americano, por exemplo, se está aprendendo espanhol e o português ao mesmo tempo, vai ser punk, vai ser um pouco mais Muito, difícil. muito, muito difícil. Eu agora que eu Sim. acho que posso falar bastante bem o italiano e o espanhol, agora que estou estudando o português, eu estou me confundindo bastante. Imagina uma pessoa que está aprendendo dois novos idiomas no mesmo tempo, né? Sí, sí. Creo que podemos hablar un poco de español Vale, porque hay vale. mucha gente que habla español y Ahí quien habla portugués habla español. Entonces, tenemos hispanohablantes, nos están viendo ¿de dónde estoy? Soy de Brasil. Soy brasileño. Oye, caramba, você é estadunidense, você fala português? Hablas português? Sam, sí, Sam habla también español y portugués, creo. Lo conocí hace un par de días en un live. Portugués y español al mismo tiempo. Ok, Madre mía, madre te mía. deseo suerte, mucha suerte, Sam. Ok, ¿cuál es, qué consejo le daría a una persona que está estudiando español y que esta persona es un brasileño? ¿Qué consejo le daría a esta persona Brasileño. que, Bueno, que va a aprender o estudiar español, por ejemplo? bueno, buena pregunta. Bueno, lo primero que le daría, pues, sería, bueno, más preguntarse a sí mismo si lo que quiere hacer es algo, si su motivación, si una persona está muy motivada y quiere hacer algo, bueno, que lo haga. Pero si una persona quiere aprender un idioma porque un amigo de él lo habla o porque, bueno, quiere ver una tele, o sea, su motivación no es muy buena, no lo va a conseguir, ¿no? O sea, primero hay que preguntarse si tanto lo quiere hacer. Y después de eso, Sí, bueno, sería estudiar mucho y esforzarte mucho y, bueno, entender que es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Que no es una cosa que te vas a despertar en un par de días y podrás hablar español. Es una cosa que sí, lleva mucho tiempo y te vas a fallar muchas veces, te vas a enojar muchas veces porque vas a querer decir una cosa y no saber las palabras y tendrás que volver a sí. estudiar
intentar de nuevo es una cosa que lleva mucho tiempo, así que hay que aceptarlo esto y trabajar duro. Nada en esta vida se consigue sin trabajo duro, ¿no? Y Solo claro, eso. por supuesto. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Lo que cuenta más es lo que haces afuera de la escuela. Entonces, 90% afuera de la escuela y 10% la manera formal, digamos. Ujú. Entonces, si quieres aprender un idioma nuevo, lo que vale más es tu motivación. Si estás enamorado de este idioma o no sé, entonces eso es mi consejo para una persona que estás aprendiendo, que estás estudiando nuevo o que ya hablas un idioma extranjero, quieres mejorar cada vez más, cada vez más. Ujú. Mais perguntas, deixa eu ver. Estou fazendo o desafio de 100 dias em português, falo inglês fluentemente, estou aprendendo espanhol, francês e persa também. Nossa, persa eu não falo. Persa não falo. Você fala persa? Eu não. 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 Vamos mudar para inglês agora, já que a gente está, para não confundir muito. Do lado do espanhol para o italiano, confunde com a cabeça. Okay. Do you speak Farsi? No. 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 Would you like to learn someday or not? Actually, I would like to learn all languages that exist, but it's a matter of time. I mean, it would take 1,000 languages. Like, Is- it's a little bit hard. how many? How many are they? 7,000 languages. Oh my God. We're Yeah. like struggling. Ish. We're here like struggling with 6 or 7. But that's okay. That's Yeah. pretty, Yeah, that's all right. that's pretty good. When we speak, yeah. Maybe I think that the limit that a person can speak is, I don't know, maybe 100 languages that I've seen But one can speak, how is it, but I have no idea. how is it even possible? I have no idea. But I think it's a little bit fake, because if they're able to speak 150 languages, they have to spend, I don't know, 24 hours a day just listening to all of this content, because it is a little bit hard. You have to dedicate yourself like My God. every day. You don't have lunch, you don't have breakfast, you don't talk to people, you keep studying and reading books all of the time. Oh my God. So I don't think that's possible. It's crazy. No. Have you learned something in Arabic? I know how to say ana. I have no idea how to say it. I Yeah. know Do you know how to say merhaba is like hello, I think. I'm not sure. Like, how are you doing? marhaba? I'm not I think. I'm not Yeah, sure. marhaba, I guess. Or I guess it's Turkish. Is it? Marhaba. Oh, it's Arabic. No idea. I don't know. No idea. Let me see, because I know, what's that phrase? It's Allah alaikum. Samala alaikum. Salam Something like that. alaikum. Salam alaikum. Yeah, I I don't guess. know. It sounds familiar, but I never looked for the translation. Salam alaikum. I don't know. Let's see. The most legit polyglots probably max out in 30 languages. Yeah, I know a person. His name is Richard Sincott. I know that he can speak a lot of languages in a very good level. For example, he can speak 5 languages, I guess, with his daughter in a pretty high level. So he is one of the people that I know that can speak these languages really well. More than 50 languages. I have an interview with him on YouTube, so you can check it out. And he's an amazing guy. He can speak Portuguese like with no accent at all. Like you can speak Portuguese with Thanks a lot. nearly no accent. That's incredible. Merhaba, it's Turkish. Marhaba, it's originally Arabic. I don't know. Arabic. It is? So the two languages have the same word. Ah, That's good. Wow. Lemuel. I guess this wow it's for the words that I know. But someday I'll make a video in Arabic. Wait for me. yeah. I'm coming. Francesco. Ciao, Francesco. Bruno. He's a friend of mine. He's Italian. He's a polyglot. He speaks a lot of languages, Bulgarian, some difficult languages too. So Oh,
There are people who also Ci sono persone che Iago, parlano italiano? dai, No, parliamo un po' in italiano. Prima c'era anche un altro amico mio italiano che però adesso non Francesco. c'è, Francesco. se n'è andato, non lo vedo. Italiano. Ok, ok. Italiano per me, sì, non lo so. Italiano penso che sia una delle lingue più belle e romantiche al mondo perché sono origine italiana, cioè è nel mio sangue. Ho conosciuto una ragazza che ho cominciato a parlare italiano, perciò ho iniziato a parlare italiano, ma mi piace Ma molto sei mai l'italiano. stato in Italia? O l'hai imparato così dal Brasile? No, Mai stato. Brasile, Brasile, sì, 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 da solo, da solo, Da solo, bravo. principe. Molto bella la lingua, mi piace anche a me. Anche secondo me Sì, sia la lingua più bella, secondo me. sì, sì, italiano, Dopo il molto bello. greco, ovviamente. Dopo il greco. Tutto dopo il greco. No, ma direi. Okay, okay, that's very. How do I say it? I always forget this word. Presum, Presuntuoso. presunçoso. Presuntuoso? Em português, eu esqueci em português. Ho dimenticato in portoghese a palavra, la parole. Presunçoso. Presunçoso? Agora eu esqueci. Caramba, Presuntuoso é uma preso. pessoa que ele acha que sabe tudo, né? Português. Achei que é presunçoso mesmo. Eu É tava com outra palavra. é o mesmo como italiano, presuntuoso. Ok, presunçoso. Ok. Muito bem. Vamos ver. Ele fala quantos idiomas? 12 languages. That's Incrível. good. That's Crazy. good. That's crazy. Tem mais pessoas aqui que falam mais idiomas, além da própria língua materna e o inglês. Porque inglês tem muita gente aqui que vai saber. Deixa eu ver quem que tá aqui, que é interessante. Bom, galera, a gente já vai se preparando para encerrar. Foi muito bom. Às 7h45 vou ter aqui mais uma aula, mas estou gostando bastante. A gente tem que fazer isso aqui mais vezes, André. A gente tem que falar vários idiomas aqui. Foi um prazer. Hola Ponce, un amigo español. Pues solo para saludarlo. Muito gosto. Muito gosto. Bueno. Mas vamos fazer mais vezes. Eu vou te mandar uma mensagem para a gente combinar de novo. Mas hoje foi muito bom, galera. Para quem continuou até o final da live. Muito bom quem ficou com a gente. Então, a gente vai rolar outra vez, né? Vamos conversar. Claro, por supuesto. Fue un placer hablar contigo. En español, en italiano, en portugués, en inglés, en griego también. No, siempre es un placer conocer otros poliglotas con los mismos intereses, con las mismas ganas de aprender y todo eso, y compartir unas charlas, cambiar nuestras opiniones y solo eso. Sim. E você viu que fico botando bastante idioma, né? Uma hora eu falo português, mas hago lo que me da la gana de hacer. Hago lo que me da la gana. Hablo en español, en italiano, lo que me da la gana. Sí, no sé si es lo mismo con te o no. Tante volte facciamo in italiano, dai, sì, anche a me succede molto spesso quando parlo con altri poliglotti, per esempio, a volte dico con qualche amico, facciamo una videochiamata così pratichiamo un po' di lingue. E poi iniziamo col portoghese e poi torniamo all'italiano, ma ancora stiamo parlando un po' di portoghese, un mix di portoghese e italiano, quindi sì, è un po' difficile cambiare delle lingue, diciamo, nel mezzo di una conversazione. Et maintenant, je peux changer pour le français. Je parle français, tu comprends? Tu comprends le français que je sais? Tu comprends que je parle très bien. No futuro. Ok, galera. Então. Muito bom, a gente tem que fazer isso mais vezes. Vamos ver a última mensagem aqui e aí a gente já encerra. João, queria fazer um vídeo com você para o seu canal. Vamos marcar. Me manda uma mensagem aqui que a gente marca. A gente pode fazer aqui várias pessoas aqui na mesma live e a gente vai se falando. Então, muito obrigado, galera, quem ficou até aqui. Compartilhe bastante essa live para fazer chegar mais pessoas, para que mais pessoas sejam inspiradas para aprender mais idiomas, ok? Então é isso. Muito obrigado, Andrés. Foi um prazer te conhecer. Prazer falar contigo. Até pronto. Eu quase mudei para o espanhol agora. Até pronto. Foi um prazer falar contigo. Boa noite. Hasta luego. Boa noite a todos.
Buonanotte. Vai, vai, Buonanotte. vai.